Bem, pessoal, retornando ao assunto de colisões, conforme eu já havia falado, classificado as colisões, eu quero fazer uma pequena demonstração aqui que a gente afirmou que para o caso de uma colisão inelástica, que a energia cinética total do sistema depois da colisão é menor do que antes da colisão. Então, eu quero mostrar isso matematicamente para vocês. Para mostrar isso matematicamente, eu vou utilizar o caso que é um caso particular da colisão inelástica, que é o caso da colisão completamente inelástica, certo? Embora eu vá usar o caso de uma colisão completamente inelástica, mas o resultado que a gente vai encontrar vale para qualquer colisão inelástica, né? Eu vou usar um caso particular só para facilitar a minha vida. Então, o que a gente tem? A gente tem dois cavaleiros que colidem, né? Além do fato de usar uma colisão completamente inelástica, eu vou assumir uma condição física que é perfeitamente plausível. O carro B, o cavaleiro B, está parado, né? Caso particular, a velocidade de B é zero. Então o VA1 vai vir, colide com B, os dois saem junto e a gente tem essa situação, certo? Então, se os dois carros permanecem juntos, a gente diz que a velocidade A2 e B2 igual a V2. Nesse meu caso aqui particular, que eu estou tratando, que eu quero fazer essa demonstração, eu estou tratando um problema unidimensional, certo? Então, os meus momentos, as minhas velocidades, tudo só existe na direção x, certo? Então, pelo princípio de conservação do momento, como as forças externas são desprezíveis, né? Porque você está no colchão de ar, não tem atrito, peso igual a normal, então o somatório das forças em y, externas em y igual a zero. Você tira uma pequena força de atrito que devido ao atrito do cavaleiro com a superfície, mas o fato dele estar no colchão de ar já reduz isso e coloca a gente naquela condição de que as forças externas são desprezíveis, então eu posso conservar o momento e assim eu faço, né? Conservo o momento, aqui é a equação de conservação do momento. Caso particular, o VB1 está parado, o carro A vai colidir nele e eles vão sair juntos. Quando eu uso essa condição física, essa relação aqui, né, assumindo uma dimensão, VB1 é zero, eu encontro que MA VA1 x igual a MA mais MB V2, jogo esse termo para o outro lado, encontro essa relação em termos do módulo das velocidades, né? Que a velocidade dos corpos depois da colisão é esse termo aqui, esse fator multiplicado pela velocidade A1 antes da colisão. Haja visto que VB1 antes da colisão é zero, certo? Aí, a energia cinética no início do problema é só a energia cinética do corpo A1, porque VB1 é zero, né? Então a energia cinética é essa. Depois da colisão, a energia cinética do sistema é 1 meio da massa de A mais a massa de B vezes a velocidade V2, né? Porque os dois saem juntos. Então K2 é 1 meio de MA mais MB, esse termo, mais esse cara que é o quadrado que a gente já encontrou, a gente já consegue expressar ele em termos de A1x, né? Tá aqui, ó. Então, ele ao quadrado é massa de A dividido pela massa de A mais massa de B ao quadrado, vezes a velocidade A1x ao quadrado, né? Tá certo? Então, agora eu dividindo K1 por K2, né? Ou K2 por K1, né? Eu quero saber quanto é que K2 fica em relação a K1. Então, K2 dividido por K1, K2 é esse termo aqui todinho, está aqui no numerador, e K1 é esse termo aqui, está no denominador. Quando eu faço, cancela esse com esse, fica 1 meio de MA, né? Ao quadrado, né? Isso aqui se cancela 1 meio, né? MA ao quadrado, tá certo? Então vai sobrar só um MA, que é o que está no numerador, o meio corta, MA mais MB corta com esse, VA1x ao quadrado corta com esse, e eu fico simplesmente com essa relação, né? Como esse termo está ao quadrado, MA mais MB sobra esse cara aqui. Então, o que é que a gente vê? K2 sobre K1 é MA dividido por MA mais MB. Obrigatoriamente sempre menor do que 1. Ou seja, numa colisão inelástica, há sempre dissipação de energia. Certo? Aí agora vamos para uma aplicação disso, né? Essa é uma aplicação muito famosa, que é o pêndulo balístico, né? Que é um instrumento usado em laboratório para calcular a velocidade de bala de arma, né? Então o fabricante fabrica uma determinada arma e precisa definir a velocidade. Como é um sistema muito rápido, hoje tecnologicamente, você poderia colocar sensores, né, e ver a hora que essa bala passa, medir a distância, isso é perfeitamente plausível. Mas esse é um sistema simples que pode ser aplicado em qualquer situação para você medir velocidade de corpos muito altas.
certo? Que é o caso de uma bala. Então, o problema é o seguinte, a figura mostra um pêndulo balístico, um sistema para medir a velocidade de uma bala. A bala com massa mb é disparada contra um bloco de madeira com massa mm, suspenso como um pêndulo. Depois do impacto com a bala, o bloco oscila atingindo uma altura máxima y. Conhecendo-se os valores de mb, massa da bala, do bloco de madeira e a altura y que ele sobe durante a oscilação, qual é a velocidade v1 da bala, né? Então, conservação do momento, né? As forças externas, que seria aqui o atrito com o ar, totalmente desprezível comparado à velocidade dessa bala, o impacto que essa bala causa nesse bloco de madeira. Então, aplica o princípio de conservação do momento, né? Inicialmente, a gente está com o caso lá da colisão completamente inelástica e na condição de que o corpo B, né, que é o caso que a gente acabou de analisar, velocidade zero, né, o bloco está parado. Então, a bala vem, né, aí eu encontro a mesma relação, né, que a gente já tinha encontrado, que é essa aqui, ó. Mesma relaçãozinha aparece aqui, ó. V1, que é a velocidade da bala, igual, né, passa esse termo para o outro lado, mb mais mm dividido por mb vezes v2. Aí uso o princípio de conservação da energia, tá certo? Então a energia, né, aqui no caso não é antes e depois da colisão, é a conservação da energia. Na hora que a bala bate aqui, né, você tem energia cinética e depois transforma-se em energia potencial, né? Estou usando a conservação da energia, não é a conservação, não confunda, conservação da energia cinética. Estou usando a conservação da energia para me encontrar essa altura y ou a velocidade v2 em função dessa altura y. Aqui o princípio de conservação da energia sempre vale. Não é o caso da energia cinética, que é no caso da colisão perfeitamente, da colisão elástica, né? Não é isso. Nós estamos usando a conservação de energia simplesmente para encontrar essa variável y v2 em função de y. Aí aqui, a energia cinética, mesmo na hora que colidiu nesse ponto em 1, é igual à energia potencial em 2. É isso que eu escrevi aqui, conservação de energia mecânica, né? Então, meio de mb, que é toda cinética aqui, passa a ser potencial, né? V2 é raiz de 2GY. O Y pode ser, se você escrever em termos de θ, o ângulo θ, o comprimento dessa haste do pêndulo, L é 1 menos cosseno de θ em termos do ângulo, né? Se você quiser, né? Escreve Y, encontra a relação do triângulo retângulo, isso aqui dá L menos Y, né? Você faz isso aqui direitinho, eu já fiz isso aqui várias vezes no capítulo, no curso de Física 1, né? Isso aqui é capaz, você faz fácil, tá certo? Então, V2 dessa equação, eu corto MB, esses dois termos se cancelam, esse 2 vai para o outro lado, e eu extraio a raiz, enquanto que V2 é dado por isso, o Y é dado em termos do ângulo θ, né, que o cara faz a medida, e V1 passa a ser M tal, MB mais MM, dessa relação, encontro raiz de 2GY. Substituindo todos os valores na minha equação, eu encontro que V1 é 307 metros por segundo. E V2 é 0,767 metros por segundo. Qual é a energia cinética da bala? Só a bala, antes, né? Porque o bloco estava parado, 236 joules. Qual é a energia cinética da bala mais o bloco? 0,589 joules. Tá certo? Então, esse aqui é um exemplo clássico, né, utilizado no laboratório para você definir a velocidade, encontrar a velocidade de uma bola do ponto de vista experimental, né? Você bota o experimento, bota uma câmera de alta definição, essa câmera vai bater e vai pegar a posição do bloco e depois você faz esse cálculozinho e encontra qual é a velocidade da bala. Um outro exemplo é um carro que colide com o outro, né? Nesse caso aqui eu tenho um caminhão e um carro, o caso aqui é bidimensional, né? Então vou ter momento na direção X, momento na direção Y, antes e depois da colisão, né? Então os dois carros vão bater e vão sair juntos, né? Esse é o problema, né? Um carro com massa de 1.000 kg está se deslocando do sul para o norte, em linha reta a uma velocidade de 15 metros por segundo. Quando colide com um caminhão de massa 2.000 kg que se desloca de oeste para leste com 10 metros por segundo. Após a colisão, os veículos se engavetaram e passaram a se deslocar após a colisão com um único corpo, colisão completamente inelástica.
A seguradora pediu para você calcular a velocidade dos carros unidos após a colisão. Qual a sua resposta? Esse aqui é o problema proposto. Aí aqui eu faço uma consideração física para poder resolver meu problema, né? Então toda vez que eu vejo um problema físico, antes de passar a fazer os cálculos, a gente pensa do ponto de vista físico e estrutura o problema para ser resolvido, né? No caso, considerações físicas, aproximação. Embora forças externas estejam presentes no problema, né, que é o atrito das rodas do caminhão, atrito com o ar, do carro, com o chão, com o ar, estejam presentes no problema, ainda assim podemos utilizar a conservação do momento linear. Qual é a justificativa? Né? A justificativa está no fato de as forças envolvidas durante a colisão, as forças internas, serem muito maiores do que as forças externas presentes durante a colisão, como, por exemplo, as forças de atrito externo. Então, nesse problema, a gente não pode dizer que não tem força externa, mas eu posso seguramente dizer que as forças externas presentes são desprezíveis comparadas com as internas. Então, desprezível é fazer elas igual a zero e utilizar o princípio de conservação do momento. Então, uma vez que eu já tenho uma condição física para resolver o meu problema, eu passo à fase de cálculo. Né? Antes da colisão, o que é que eu tenho? O meu momento é Px, Py, né? Tem um momento do caminhão que é só na direção X, tem um momento do carro que é todo na direção Y, então, momento na direção X. Eu quebro o meu problema em X e Y, que é um problema bidimensional. Momento do carro em 1x, mais momento do carro 2x, né, é massa de C1, C1, C1x, C2, C2x. Entenda que, nesse caso, não é zero, né? O carro não tem momento na direção X, só o caminhão, né? Tá aqui, ó, o vetor velocidade só tem momento na direção X. Aí eu encontro quem é Px. Quando eu escrevo a direção Y, eu percebo que o caminhão não tem momento em Y, só o carro. Então tá aqui a velocidade zero do caminhão, não tem velocidade na direção Y, então é zero. Então o momento na direção Y é o momento do carro e o momento na direção X é o momento do caminhão. Então, uma vez que eu tenho as componentes do meu vetor momento, eu posso construir o vetor e assim eu faço. Módulo de P é a raiz quadrada do quadrado das componentes, substituo esses valores, enquanto quem é o módulo de P, como eu tenho quem é Px, quem é Py, né, eu posso dividir um pelo outro e encontrar a tangente de θ, que é zero, e encontrar o ângulo θ, ou seja, eu já sei quem é perfeitamente quem é o momento depois da colisão. Por quê? Porque o momento se conserva, encontrei as componentes antes e depois, e o momento depois da colisão é igual ao momento antes da colisão. Encontro quem é P, sei o ângulo, sei tudo, sei as componentes, sei tudo do carro. Então, utilizando a conservação do momento antes e depois da colisão, e o fato de que os dois carros permanecem juntos após a colisão, né, temos que sei quem é P antes, já calculei, agora vou usar depois com a condição de que os dois saem juntos, né? Então eu tenho uma massa total de 3.000 kg, que é a do carro e a do caminhão. Então eu uso essa condição, a massa, encontro que P é mv, definição de momento, e encontro quem é essa velocidade v depois da colisão. Então assim eu consigo a minha solução final, usando conservação do momento e o fato de que os carros estão numa colisão completamente inelástica. Eles vão sair juntos os dois, tá certo? Então, assim, eu consigo resolver o meu problema. Então, eu vou ficar por aqui e na próxima aula eu vou voltar a tratar colisões, mas no aspecto geral e encontrar todas as relações matemáticas para as condições de colisão que a gente estudou nesse capítulo. Então, até uma próxima aula.